Olá a todos, aqui é o Showtime 112. Mohammed Mahmoud Alam é, sem dúvida, o piloto mais famoso e também o mais controverso do subcontinente indiano. A fama e a controvérsia desse piloto de caça paquistanês vem de suas vitórias aéreas na Guerra Indo-Paquistanesa de 1965. Embora não haja um consenso perfeito entre as fontes, parece que Alam é oficialmente creditado com 7 abates, dos quais 5 em uma única missão. O número exato de reivindicações de Alam varia, e algumas fontes citam até 9. Como esperado, nem todos concordam com isso. Primeiramente, a Índia, que admite um número menor de perdas que podem ser atribuídas a Alam e seu F-86 Sabre. Até fontes respeitáveis do Paquistão têm estimativas bem mais conservadoras. Neste vídeo, você vai aprender quais fontes sugerem o que e como a famosa Batalha Aérea de 7 de setembro de 1965 é interpretada a partir de diferentes pontos de vista. Peço gentilmente que você não faça comentários raivosos, a menos que tenha assistido ao vídeo inteiro e ouvido atentamente o que está sendo dito. Se você só quer ouvir que sua nação é incrível, este vídeo não é para você. Alam conquistou sua primeira vitória aérea em 6 de setembro. Ele estava liderando um voo de sabres contra a base aérea indiana em Adampur. O voo foi interceptado por 4 caças indianos e uma batalha aérea se desenvolveu. Alam abriu fogo contra um deles, pilotado pelo líder de esquadrão Ajit Kumar Raleigh. Mesmo que Alam não tivesse certeza se havia acertado algum tiro, o caça de Raleigh caiu. Isso é geralmente considerado uma vitória por manobra, sendo a primeira vitória aérea confirmada e incontestável de Alam. Você pode saber mais sobre os eventos de 6 de setembro de 1965 em um vídeo anterior neste canal. Após ataques aéreos preventivos do Paquistão contra bases indianas em 6 de setembro, a Força Aérea Indiana respondeu com contra-ataques. Na manhã de 7 de setembro, a base aérea de Sargodha, onde Alam estava destacado, estava na lista de alvos deles como uma das bases aéreas mais importantes da Força Aérea do Paquistão. O primeiro ataque foi realizado por caças Mister indianos e imediatamente após isso, 4 F-86 Sabres e um único F-100 e 4 Starfighter foram acionados, voando para o leste em altitude média. Eles foram enviados para interceptar o segundo ataque, agora de caças Hunter indianos. Os Sabres foram divididos em 2 grupos de 2, um deles liderado por Alam. O que segue agora é o relato dado por Mohammed Mahmoud Alam em suas próprias palavras. Seu ala, Massoud Akhtar, avistou 4 caças Hunter atacando o campo de aviação. Quando Alam estava começando a mergulhar sobre eles, avistou mais 2 caças Hunter atrás deles e decidiu atacá-los. Em vez disso, essa dupla virou para os Sabres, mas depois seguiu para o espaço aéreo indiano. Alam subiu e seguiu os caças Hunter em retirada. O Sabre de Alam era uma das aeronaves capazes de usar Sidewinder em serviço no Paquistão, e Alam carregava 2 A-9 Mas não esquece. Os caças Hunter voavam baixo. Ao se aproximar, Alam travou um deles com seu Sidewinder e lançou o míssil. Esses primeiros mísseis eram bem ruins para distinguir alvos em baixa altitude, e esse acabou atingindo o solo. Mas quando os caças Hunter subiram em certo momento, Alam disparou seu segundo míssil. Ele admite que não viu o que aconteceu com o míssil, mas não explica o motivo. De repente, ele percebeu que estava ultrapassando um dos caças Hunter e notou que a cobertura da cabine estava faltando. Em seguida, avistou um paraquedas. O líder de esquadrão Kacker havia se ejetado.
Ele pousou em segurança, mas foi capturado em seguida. Este vídeo é patrocinado por War Thunder, o mais completo jogo de combate de veículos já feito. Usei War Thunder para criar vários vídeos, incluindo este. Você pode jogá-lo gratuitamente no PC, consoles ou dispositivos móveis. Você pode controlar mais de 2.500 aviões e helicópteros, tanques e navios de 10 grandes nações, cobrindo desde a década de 1920, biplanos até caças de quarta geração. Se preferir veículos terrestres ou navios, lute em modernos MBTs ou participe de batalhas com poderosos couraçados. O jogo é gratuito, funciona bem até em PCs fracos e é fácil de usar, exigindo apenas mouse e teclado. Agora, você pode jogar no seu dispositivo Android ou iOS. A nova versão tem controles intuitivos e gráficos impressionantes, levando o campo de batalha para qualquer lugar. Os gráficos altamente detalhados e realistas, junto com os efeitos sonoros, vão te ajudar a se imergir na história. Se você achou o jogo muito arcade nos vídeos do YouTube, vai gostar do modo Batalhas de Simulador. Apenas visão de cockpit, sem etiquetas ou combates frenéticos. Por que não jogar War Thunder de graça no seu PC, PlayStation, Xbox ou celular usando o meu link no comentário fixado ou descrição do vídeo? Jogadores novos ou inativos há 6 meses receberão um grande pacote de bônus, incluindo veículos premium, aluguel, um enfeite exclusivo de veículo Águia do Valor, 100 mil leões de prata e 7 dias de conta premium. A oferta é válida por tempo limitado apenas para PC ou consoles. Alan perdeu de vista os caçadores restantes, mas continuou voando para o leste, esperando alcançá-los enquanto seu voo cruzava o rio Chenab. Seu ala foi novamente o primeiro a avistar as aeronaves inimigas, 5 caçadores a 1 hora. Quando os dois sabres se aproximaram, todos os caçadores romperam em uma direção, subindo e virando para a esquerda. Isso os colocou em uma formação solta em linha de popa. Alan então começou seus ataques, seguindo os caçadores em sua curva. Apesar de disparar tiros de deflexão em uma curva de alta força G, Alan afirmou ter abatido 4 caçadores. Ele atirou em rajadas curtas, atribuindo seu sucesso a perfurar os tanques dos caçadores e incendiá-los com tiros seguintes. Esta é a descrição da batalha segundo as palavras de Alan. Isso é praticamente confirmado por Arif Iqbal, o piloto do F-104 que observou a luta de uma altitude mais alta, mas não interveio. Como os indianos enxergam essa batalha de maneira diferente? Claro, aqui está a história. De acordo com fontes indianas, a base aérea de Hawara enviou vários Hawker Hunters para atacar. Os paquistaneses. O complexo de Sargodha, que tinha alguns aeródromos satélites além do principal, o esquadrão número 27 contribuiu com 6 Hunters, e o objetivo deles era Chota Sargodha, um dos aeródromos satélites, mas, desconhecido pelo serviço de inteligência indiano, ele estava inutilizado e era inadequado para operações com jatos. O voo foi liderado pelo líder de esquadrão Dilip Shankar Jog. 4 dos Hunters estavam armados com foguetes, enquanto 2 deveriam voar como cobertura de caça. Um dos 2 abortou porque o avião não ligou, então o grupo ficou apenas com uma escolta, pilotada pelo tenente de voo Hathor, que havia abatido um sabre no dia anterior.
Quando chegaram ao objetivo, Hathor viu alguns sabres estacionados na pista e tentou atacá-los com suas metralhadoras. Mas ele calculou mal sua aproximação e passou direto pelo aeródromo. Outros caçadores, segundo relatos, atacaram uma instalação tipo fábrica. Outra versão diz que após chegarem a Chota Sargoda e encontrarem o local vazio, eles seguiram para a Sargoda principal e danificaram ou destruíram vários sabres lá. Logo depois disso, uma dupla de sabres chegou e atacou os caçadores. Eram Alan e seu ala. Alan então disparou ambos os seus Sidewinders, que erraram o alvo. Depois, ele se aproximou da formação e danificou o caça do líder de esquadrão Jog e possivelmente o do tenente de voo Tika Chowdhury. O tenente de voo Hathor interveio, indo na direção de Alan e disparando suas armas. Isso fez com que Alan virasse em sua direção e o ala de Alan ficou na cauda de Hathor. O piloto indiano despistou o ala do sabre. Nesse momento, os pilotos do Sabre e do Hunter perderam o contato visual entre si por um tempo. Os Hunters se reagruparam e fugiram para o espaço aéreo indiano, mas Hathor notou que o líder, Onkarnath Kaker, perdia velocidade. Ele relatou pane no motor e então se ejetou, ainda sobre território paquistanês. Ele foi capturado rapidamente e ficou 5 meses como prisioneiro de guerra. Há especulações de que o caça de Kakar foi danificado por artilharia antiaérea, levando ao esvaziamento dos tanques de combustível. Os 4 pilotos de caça restantes avistaram mais 5 caças da próxima formação de ataque indo em direção oposta, rumo a Sargoda. Eles eram do Númenor. O Esquadrão 7 estava em outra frequência, então o líder Jog não conseguiu avisá-los pelo rádio que seguiam direto para os caças paquistaneses. A segunda formação consistia de 5 caças. Eram liderados pelo comandante de ala Torik Zakaria. Ele e seus 2 alas estavam carregados com foguetes, enquanto 2 caças, pilotados pelo líder de esquadrão Bhagwat e pelo oficial de voo Brar, faziam a escolta de caça. O voo avistou 2 sabres a uma altitude mais alta. Este era o segundo par de sabres, liderado pelo tenente de voo Imtiaz Bhatti. Os pilotos indianos não viram Alan e seus alas, que estavam mais próximos. Zakaria decidiu abortar o ataque. Ele instruiu um voo a descartar as cargas e retornar na máxima velocidade. Enquanto os pilotos indianos evitavam os sabres liderados por Bhatti, acabaram ficando na frente de Alam. Os 2 aviões de escolta pilotados por Bhagwat e Brar não tentaram escapar, mas continuaram a virar, esperando atrapalhar a mira de Alam. Ambos foram abatidos e mortos. Os 3 caças restantes conseguiram escapar com sucesso. Quando você compara as 2 versões, elas têm alguns pontos em comum, mas também discordam fortemente em muitos aspectos. O lado indiano admite apenas 2 perdas de caças em combate ar-ar e outra devido a pane no motor,
provavelmente como resultado de danos nos tanques de combustível. Mohammed Mahmoud Alam reivindicou outra vitória mais tarde na guerra, em 16 de setembro, quando abateu um caça Hunter pilotado pelo oficial de voo Farokh Dara Bunsha. Fontes indianas afirmam claramente que Bunsha foi abatido por um sabre. Portanto, essa vitória parece incontestável e talvez a abordemos no futuro. Mohammed Mahmoud Alam é oficialmente creditado com uma vitória em 6 de setembro. 5 vitórias em 7 de setembro e mais uma no dia 16. Ao todo, isso soma 7. E as fontes paquistanesas, que seguem a abordagem mais conservadora? Para começar, temos Kaiser Tufail, um piloto de caça de alta patente aposentado da Força Aérea do Paquistão e historiador respeitado. Tufail acrescenta alguns detalhes interessantes. De acordo com ele, Alam estava, na verdade, enfrentando duas formações diferentes de caças Hunter sem perceber. Alam inicialmente perseguiu os caças do primeiro grupo. Ele atingiu o caça Hunter de Kakur com o segundo míssil Sidewinder, danificando as linhas de combustível, e Kakir ejetou. Alam então viu o restante da formação e todo o grupo da esquadrilha número 27 fez uma curva à esquerda relativamente suave, quando Alam se aproximou deles. Alam primeiro atacou Jog e Chowdhury, danificando seus caças Hunter. Os caças de Arator e Perehard permaneceram intactos. A segunda formação de caças Hunter da esquadrilha número 7, que se aproximava pela outra direção, avistou dois sabres a cerca de 4.000 pés. Esse era o segundo par de caças paquistaneses, liderado pelo tenente de voo Imtiaz Bhatti, mas ele estava com um tanque externo e ficou fora da batalha. Sem saber disso, o líder da segunda formação indiana, Zakaria, ordenou que sua formação abortasse a missão e se retirasse. Os pilotos de Hunter na escolta, líder Bhagwat e oficial Brar, não descartaram os tanques externos, ficando menos manobráveis. Coincidentemente, a segunda formação indiana se juntou à primeira, que estava evitando o ataque de Alam, e Bhagwat e Brar agora estavam na linha de fogo de Alam. Ele abateu os dois. Os destroços de seus aviões e seus corpos foram encontrados próximos um do outro. Alam não sabia que, na verdade, havia 9 Hunters ao seu redor. Kaiser Tufail acreditava que Alam conseguiu abater 3 Hunters nessa batalha, pilotados por Kakur, Bhagwat e Brar, e danificou mais 2, pilotados por Jog e Chowdhury. Mas Alam informou pelo rádio que havia abatido 5 aeronaves indianas, e antes mesmo de ter a chance de descrever a batalha para seus companheiros pilotos. A Rádio Paquistão anunciou suas 5 vitórias, e confirmar as baixas não era uma grande preocupação. Depois disso, a fonte paquistanesa mais importante é Sajjad Haider. Ele é outro piloto de sabre que participou da guerra de 1965. Ele provavelmente liderou o ataque aéreo paquistanês mais bem sucedido da história. No dia 6 de setembro, quando sua esquadrilha destruiu 10 aeronaves indianas no solo no aeródromo de Pathankot. Para começar, Haider é muito desconfiado sobre a derrubada do piloto indiano Kaker. Como Alam não viu o que ocorreu com seu segundo míssil, exceto se fez uma puxada brusca para cima. E por que ele não tentou imediatamente um ataque com canhão se não viu a sequência de ejeção e não fazia ideia de que o Hunter estava sem piloto? Antes de ultrapassá-lo, Haider destaca que só 2 destroços de Hunter foram achados perto da batalha. Se Alam tivesse derrubado 4 aeronaves em menos de meio minuto, todas deveriam ter sido achadas próximas. Até mesmo Batalha pelo Paquistão, de John Fricker, uma história semi-oficial paquistanesa da guerra aérea, admite essa questão. Mas Haider ainda elogia Alam pelas 2 vitórias em 7 de setembro, que junto com suas outras 2 derrubadas em datas diferentes, lhe dão um total de 4 abates. Uma conquista incomum para um piloto de caça. Que conclusões tirar? Pelos comentários nos meus vídeos anteriores, muitos no Paquistão realmente acreditam nisso. Mohammed Mahmoud Alam abateu pelo menos 7 aeronaves na guerra de 1965, incluindo 5 em um único combate em menos de meio minuto. E muitos chamam isso de recorde mundial.
Há sérios problemas com isso. Para começar, nem mesmo Alan afirmou ter abatido 5 aeronaves em 30 segundos. Ele afirmou ter abatido 4 nesse tempo aproximado. E o quinto, ou melhor, o primeiro, pode ter sido atingido por um segundo Sidewinder. Ele não diz explicitamente que o míssil acertou. Além disso, apenas 3 destroços de Hunter de toda a boa batalha foram encontrados, e nenhuma filmagem de câmera de tiro jamais foi divulgada. Os registros indianos mostram apenas 3 perdas nessa batalha, e apenas 2 delas como resultado de fogo inimigo. Mas mesmo que você seja o mais rigoroso possível com Alan e reduza suas vitórias ao menor denominador comum, que é 4, isso é confirmado por Sajjad Haider e por fontes indianas como o portal de defesa Bharatrak Shock. Alan ainda é o piloto de caça mais bem-sucedido que lutou nas guerras indo-paquistanesas. Abater mais de uma aeronave com um desvio tão alto exige habilidade. Pesquisando combates aéreos, percebi que exageros nas reivindicações são comuns e geralmente não intencionais. Não acredito que Alan tenha mentido. Alguns aviões que ele danificou podem ter parecido abates completos e não houve tempo para conferir. Ainda tomado pela adrenalina na volta, anunciou 5 abates pelo rádio. A Rádio Nacional transmitiu a notícia imediatamente e depois disso não havia mais retorno. Se você leu até aqui, fique à vontade para comentar me chamando de tendencioso ou dizendo que fui pago por alguém. Coloque o nome do seu inimigo aqui. Obrigado e continue assistindo Showtime 112.